Tudo bem, pessoal? Estamos começando uma live agora. Teste. Tudo bem, gente? Estão me ouvindo? Deixa eu ver como que eu convido mais alguém aqui. Lápis. Vou virar a câmera, tá, pessoal? Vamos ver se vocês estão me vendo. Tá aparecendo aí? A gente está testando uma live agora com o Lápis Lab. Eu não sei se tá aparecendo para vocês. Estão me ouvindo? Aí. Vendo? A gente vai começar agora uma live justamente sobre a jornada do artista, um eterno buscador. Eu abri essa live porque tá. Como que foi a carreira de vocês, gente, na área de desenho? Podem falar um pouquinho. Tá, tô entrando agora. Tá entrando o pessoal da Lápis. Teste áudio. Jacob? Oi, tudo bem, Jacob? Tudo jóia. Beleza? Deixa eu Tudo bem? ajeitar Eu a minha coloquei aqui câmera. o meu mascotinho só pra gente ter como base de início. Eu fiz uma pergunta pro pessoal que entrou, como que foi o início da carreira deles. Se quiser iniciar. Vou virar a Uhum. câmera aqui. Opa, Olá, agora eu virei a câmera. Tá me vendo? tô sim, tá Agora eu vou ótimo. abrir o mascotinho, ó. O mascotinho. Espaço legal esse que você tem aí. Então, aqui é meu cantinho do desenho, ó. Então, aqui desse lado é onde eu faço desenhos manuais. Aqui eu Uhum. tenho a minha parte de livros, gibis e quadrinhos, né? E aqui nesse cantinho eu tenho algumas realizações, ó. Então, quadrinhos, eventos que eu fiz, Legal, e tem bem algum legal. material promocional. E desse lado aqui é onde eu trabalho com computador, ó. Então, com tablet, materiais de desenho digital. Legal. Você já publicou material, né? Assinou quadrinho, assim. Há quanto tempo, assim, que você... Não há quanto tempo você desenha, mas qual foi o momento, e quanto tempo faz que você clicou assim, tipo, eu acho que eu quero trabalhar com isso. Então, eu sempre gostei de desenhar, como muitos alunos, às vezes nossos, né? Então, meu nome é Dimitri Camargo Martins, para quem não me conhece, às vezes o pessoal entra e não conhece, né? E muitas vezes a gente para de desenhar. Então, acontece muitas vezes ali com 8, 9 anos, quando a gente para de desenhar na escola. Então, alguns continuam a desenhar e outros param de desenhar e vão para outras áreas. Então, eu sempre gostei de desenhar. E daí, na época, eu desenhava dinossauro. Até eu separei uma pasta aqui com desenhos de dinossauro. Eu achei uma raridade, assim, desenho de quando tinha 10 anos de idade. Que E legal, daí, depois dessa fase, eu comecei a desenhar DC, Marvel. Então achei um desenho aqui quando eu tinha 12 anos de idade, ó. que legal. Então, até pensando na live, carreira, eu achei uns desenhos aqui do Arco da Velha de 1996, né? Não sei se dá de ver.
Caramba. É o Blanca? É o Blanka Street Fighter. Legal. Eu achei um aqui, na época eu era inspirado pela revista Herói, e daí, além da Herói, tinha o Wizard. Esse aqui é o Aquaman, ó. Eu gostei de desenhar, e a partir dos quadrinhos, né, que eu lia, então eu comecei a minha coleção de quadrinhos com uns 10, 12 anos, mais ou menos. Eu comecei a desenhar, né, daí eu peguei alguns desenhos agora mais novos, né, e não parei de desenhar. Então, ali na adolescência, eu comecei a desenhar um pouco mais rebuscado, peguei uns desenhos mais antigos aqui, ó. E Legal. daí foi quando eu peguei e decidi, o que que eu vou fazer de faculdade, né? Então eu vi que gostava de desenhar, e daí eu comecei a fazer a graduação. Não sei se tu lembra do personagem do Matrix. Aham. Daí eu comecei Muito a fazer bom. publicidade e propaganda. Eu vejo, hoje em dia, a gente tem. As faculdades, elas estão mais específicas, assim, né? Mas Uhum. sempre que tem um artista que eu gosto, assim, que ele é da geração anterior à minha, eu vejo que geralmente eles vêm da publicidade e propaganda, né? Aham. É meio que eu imagino que é onde. Acho que no Brasil sempre foi muito forte essa área, então uma área que tinha sempre muito dinheiro, então fazia muito sentido você ter cursos e coisas desse tipo. Aham. E era onde, né, a criança que desenhava ou que gostava de arte gráfica, assim, via, tipo, talvez eu possa fazer um pouco disso, nessa área. Então, no passado, normalmente os artistas faziam arquitetura, né? E daí, de um tempo para cá, até quando eu fui fazer minha faculdade, tinha comunicação e inspeção visual. E daí, depois virou design gráfico. Daí, do design gráfico, por exemplo, na UFSC, na UDESC, virou design de animação, design gráfico, daí tem design de produto, né? E a partir disso, começou a ter outras áreas, né? Então, cursos da área de desenho, animação, jogos, e daí eu comecei a fazer publicidade, porque na época não tinha outra universidade, né? Então tentei duas ou três, eu passei em publicidade. Então na publicidade a gente tem uma visão mais aberta, assim, então eu estudei marketing, estudei desenho, estudei animação, estudei a parte de redação publicitária, a parte também de atendimento ao cliente, várias coisas que não são desenho. E daí durante a faculdade eu vi que eu estava indo para a área, então a macro área, né? Só que eu queria me especializar. Então eu queria me especializar em desenho. Foi quando eu resolvi fazer meu TCC, na época da faculdade, inspirado no personagem da Turma da Mônica, o Jotalhão da Sica. Ah, Então fiz legal. um estudo de caso, né? Na época meu TCC foi inspirado no Jotalhão. Eu vou pegar aqui o Jotalhão. Então, a gente normalmente faz o TCC, né? Então, a gente faz na época do finalzinho, trabalho de conclusão de curso. Eu tenho um mascotinho de Jotalhão aqui, ó, junto com o Mário. E Legal. daí foi quando eu comecei a ler bastante alguma coisa sobre Jung, arquétipos, criação de personagem. E durante a faculdade, eu fiz vários cursos. Então, curso, por exemplo, de quadrinhos, curso de mangá, na época com o Davi Leon. Depois eu fiz curso de pintura com Marshall, né? E daí, conforme eu fui indo para essa área, eu comecei a me especializar para a área de desenho. Então, foi quando eu comecei a fazer cursos, por exemplo, de animação. Então, eu tive aula com o Otto Guerra, com a Marta Machado. E daí, a partir disso, eu comecei a trabalhar com ilustração. Então, já estava formado. E daí, eu comecei a trabalhar em gráficas, em agências de propaganda, que era a vertente que eu estava estudando, né? E a partir disso, o meu diferencial, até mesmo dentro da agência ou de outras agências, é porque eu desenhava. Então, às vezes, tem vários diretores de arte, e daí o pessoal faz montagem, faz o design gráfico e tal, mas não sabia desenhar. Então, Uhum. meu diferencial é porque eu era ilustrador. Então, fazia o design gráfico, direção de arte, de, exemplo, publicidade, propaganda, então, cartazes, folders, flyers. Então, fazia muito flyer e folder de festa, né? E propaganda, às vezes, que saía no jornal, saía na TV.
outdoor e tal. E daí o que diferenciava uma propaganda da outra é porque uma tinha desenho. E daí foi aí que eu comecei a me jogar para a área de desenho e comecei a trabalhar com ilustração, né? Então eu dou aula desde 2005, fazem agora 15 anos, e trabalho com ilustração desde 2003, fazem 17 anos. E daí quando eu encontrei a área de ilustração, beleza, comecei a entrar no setor de desenho, de ilustração, né? Eu comecei a fazer vários cursos e eu vi, pô, é isso que eu quero. E como quadrinista, aliás, como fã de quadrinhos, eu sempre quis fazer quadrinhos. Daí esse banner que tá aqui, ó, é a Super Contos da Ilha. É um gibi que Eu eu tenho. lancei em 2018 e eu tive a inspiração desse gibi num outro gibi, que eu vou pegar aqui, que é a Catacomics. A Catacomics a gente fez em 2011 e daí a gente lançou a 1, depois lançamos a 2. E daí, quando a gente lançou a 2, a gente começou a viajar por Blumenau e espalhado pelo estado, assim, a gente ia para achar artistas, desenhistas de quadrinho. Legal. Daí foi quando eu conheci, por exemplo, conheci o Chicolan, o Alex Guenter e várias pessoas que trabalhavam com desenho, né? O próprio Ricardo Manhães, que trabalha com o mercado franco-belga e tal, é daqui, né? Daí foi quando eu comecei a trabalhar com isso e comecei a conhecer pessoas que trabalhavam com isso. O próprio Rodrigo Tarmonte, que está ali também. E daí, a partir desse grupo, a gente começou a trocar figurinhas. Então, participei do Floripa Anime, depois da HQCon, né? Então, foi um evento que tinha aqui em 2010. Eu fiz uma exposição de arte. Até essa exposição de arte é o cartaz que está aqui, ó. A Expo Arte HQCon. E daí, essa exposição de arte, ela me fez conhecer mais de 90 desenhistas que a gente trouxe, né? Então, eu convidei esses artistas e a gente começou a fazer uma exposição dentro de um evento que era de cultura pop, quadrinhos. E daí foi quando eu conheci o Diego Morro e vários outros artistas e comecei a gostar, fazer curso de roteiro também, não só de desenho, cursos de arte final, cursos de pintura, né? E daí, em 2016, quando eu fui na... Esse aqui é o gibi que eu lancei em 2018. E daí, em 2016, quando eu fui na Comic Con São Paulo, na CCXP, foi quando eu me inspirei, assim, cara, eu tenho que lançar um gibi meu, que eu participava como coletivo, né, e como convidado, e daí eu lancei o site do Catarse. Então, a gente lançou esse gibi aqui pelo site do Catarse. Legal. Nessa época eu já estava dando aula no Senai, então eu trabalho no Senai desde 2009, fazem 11 anos, agora mais ou menos, onde eu dou aula de desenho, dou aula de animação, dou aula de jogos, dou aula também na área de publicidade, então design gráfico, a parte de marketing. Exemplo, aulas de Photoshop, aulas de Flash, agora o Animate, né? Dou aula também de After Effects. E daí a gente tem um curso desde 2009 que começou com Anima King. Então esse curso, ele é desenhista de animação, era uma aprendizagem industrial, até foi quando eu conheci a Valesca, quando eu conheci também as colegas, né, que hoje são professoras, não, e é muito legal de ver. Hoje a gente vê os nossos pupilos, sabe? Então, tu que é professor também, isso é uma outra realização, sabe? Quando a gente percebe que uma aluna nossa hoje já está dando aula, sabe? A gente vê que a gente passou alguma coisa, sabe? Sabe? Como se fosse, inspirou alguma pessoa. E daí isso também é uma coisa que começou a me inspirar, sabe? Então hoje eu ainda estou fazendo aula, então eu sempre sou aluno, né? Além de ser professor. Então já fiz curso de quadrinhos, de desenho, de roteiro, de design, design avançado, publicidade, direção de arte, animação, né? E hoje eu estou fazendo um curso, por exemplo, com um aluno meu, que é o Thiago Bellini. Ele foi meu aluno de desenho animado em 2013 e hoje ele é professor de Tumbum. Ele dá aula de animação. Até a Lucy está aqui também. Oi, Lucy. E daí eu estou tendo aula de Tumbum, né? Então é um novo software. Eu comecei a ter aula de animação, né, na época com Pencil 2D.
Depois eu comecei a estudar Flash, daí do Flash eu fui pro After Effects, depois eu estudei um pouco de cinema 4D, cheguei aí para a área de 3D, e em 2015 eu fiz um jogo junto com uma equipe, né? Então, um jogo chamado Catarininha Cinema Infantil, até a Valesca fez junto também com a gente esse jogo, com o Maurício, e também com a equipe de áudio, e tinha 5, 6 pessoas, né? Foi muito legal. Em 2012, eu lancei um jogo junto com o Henrique, que é um Henrique Miller, né? E a gente fez um jogo numa época que nevou aqui na Palhoça. Eu moro aqui na Palhoça e trabalho em Floripa. Daí a gente fez o Cambirela Adventure. O jogo, ele tinha como se fosse um runner, né? O bonequinho correndo. E ele tinha uma fase apenas de um cenário que ficava em looping infinitamente. E a cada 100 metros mudava a cidade. E daí o pessoal ficava pulando, muito parecido com hoje o jogo do dinossauro que tem no Google, quando a gente joga, né? Então ele fica pulando e tal. E a gente brincou com a Jotu, brincou com o índio, brincou com coisas que tinham aqui na Palhoça, o caranguejo, o dinossauro. E as pessoas se identificaram e teve mais de 35 mil acessos nesse jogo em uma semana. Então, a partir Legal. disso, eu comecei a gostar também da área de jogos, né? Então, além de trabalhar com animação, desenho, ilustração, né? Eu tenho um estúdio desde 2005, então um estúdio de desenho, eu faço freelancer, né, também para a área de desenho, na parte de desenho, animação e tal. E a parte de direção de arte também, então design. E daí foi quando eu comecei a dar aula de desenho e comecei a dar aula também de jogos. Lá no Senai, antes tinha um curso de desenhista de animação e a gente teve já mais de 30 cursos na área de o que a gente chama de indústria criativa, né? Então, curso na área de roteiro, desenho, Photoshop, curso, por exemplo, de CorelDRAW, design gráfico, e a gente tem também um técnico de jogos, onde eu dou aula também, né? Então, é legal de ver essa nova geração, sabe? Então, quando eu vejo a criança ou adolescente, até mesmo um adulto, que gosta de desenhar, isso é uma coisa que me inspira. E eu gosto de inspirar outros artistas, assim. Então, uma das coisas que me marcou na infância, até eu te perguntar, né, Jacob, o que que te marcou na infância, assim? Eu lembro quando eu era criança, eu comecei a desenhar, o meu sonho era ter uma lapiseira 05, né? Uma Pentel, sei lá. Depois, meu sonho, que todo artista a gente acaba gostando da ferramenta, né? Depois era ter uma prancheta, né? Uma prancheta de desenho. Então, eu vou pegar uma. Daí, uma pranchetinha antiga. Esse aqui é um desenho que eu fiz numa live esse ano. Que Então, legal. era ter a prancheta, né? Depois era ter uma pasta para juntar o portfólio e tal. Então, a gente sempre vai testando materiais, né? Então, até aqui esse cantinho, eu arrumei agora e mexi, mudei ele faz pouco tempo. E daí, aos pouquinhos aqui, ó, eu vou colocando meus materiais. Então, eu vou testando. Então, tem desde caneta colorida, lápis e tal. Tem aqui a minha Cintiq e outros materiais. Aqui a minha mesinha inclinada. Então, depois de um tempo, beleza, era descobrir o Photoshop. Daí sempre tem um desafio, né? Agora eu quero descobrir o Flash, né? Agora eu quero descobrir o Corel, sei lá, agora eu quero descobrir. E daí a gente sempre acha como se fosse um novo desafio. E isso é uma das coisas que a gente comentou, né? De ser uma coisa interessante, que é a jornada do artista, né? Um eterno buscador. E a gente sempre tá criando, tá inovando, tá reinventando, né? Então, hoje eu, por exemplo, trabalho com desenho digital, trabalho com desenho manual, né? Um tempo atrás eu estava fazendo pintura também em quadro, cheguei a fazer escultura e hoje eu estou fazendo um curso de animação Toon, né? Que é uma outra ferramenta que é muito usada no mercado, né? Então, os próprios materiais, eles nos inspiram a querer mais, né? Então, vou testar com aquarela, vou testar com alguma outra ferramenta, né? E uma das coisas que me inspirou, até eu fiquei aqui do lado, justamente para inspirar vários, né? É você, como desenhista, fazer um cantinho. Então, meio que fazer um canto, né, de desenho, e aos poucos, fazendo esse cantinho, colocar
coisas que te inspiram, né? Então, lá em cima, por exemplo, eu coloquei uma arte que é do Clóvis Guerre, que foi um artista, é um artista, né, professor da UFSC, e ele foi chargista do DC por mais de 30 anos. Daí, uma das artes que me inspirou quando era criança era justamente aquele desenho que está ali, ó. Então, ele fez um mapa da ilha, todo brincando, avacalhado e tal. Eu vou mostrar aqui rapidinho. E daí, um dia, conversando com ele, na época no evento Desenho Aqui, a gente pegou e viu que aquilo era interessante. Vou mudar. E daí ele falou, cara, vou te dar um pedaço então desse mapa. Assim, cara, sério? Ele me deu um desenho e para ele não era nada assim, né? Mas aquilo ali me inspirou quando era criança. Então, às vezes, um desenho que a gente acha que não é nada, às vezes inspira outros Uhum. artistas ou novos artistas, né? Sim. Isso aconteceu comigo também. Eu tenho ali deixa eu mostrar, esses, uma série de retratos aqui do boi feito pelo André Toma, né? Que ele é um retratista, ilustrador. Ele ilustrou por muito tempo para Mundo Estranho, Aham, e super interessante também. que legal. Eu lembro que eu contatei ele, né, para falar desse desenho. Quando eu percebi que eu ia ter o desenho mesmo, assim, eu fiquei bem em choque, eu não estava acreditando. E é uma coisa, assim, que a gente olha, até às vezes quando a gente está cansado, desanimado, assim, em relação ao estudo do desenho, você Aham. olha assim e fala, caramba, que legal. Daí meio que dá um reânimo, assim, e você já quer voltar a estudar. Eu vejo que você tem uma jornada longa assim dentro do mercado de quadrinho. Eu penso Aham. assim, como um desenhista que nunca fez nada relacionado a quadrinho em si. Se eu decidir hoje que eu vou escrever um quadrinho, Uhum. qual que você acha que é a dificuldade que eu vou encontrar que eu provavelmente nem imagino assim, em A relação maior a... dificuldade, eu acho que de qualquer arte, muitas vezes, é a nossa organização. Como desenhista, muitas vezes a gente é criativo, né? E como criativo, a gente às vezes é muito mais, vamos dizer, intuitivo, assim, mais ativo. E dessa forma, muitas vezes a gente se perde, por exemplo, com prazos, com dias, com datas, né? E daí, uma das coisas que é uma das áreas e habilidades que o desenhista tem que fazer e tem que saber, né? É ter, por exemplo, disciplina. Então, por exemplo, eu vou trabalhar no horário tal, vou fazer tal coisa, vou entregar tal coisa e não posso atrasar, né? Se eu conseguir fazer mais, beleza, mas não pode fazer menos, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, um projeto menor, é mais fácil. Mas quando a gente pega um projeto médio, um projeto maior, ele dá um pouco mais de trabalho, é um volume maior, né? E dessa forma, tem que organizar as datas, as agendas e tal. Então, por exemplo, colocar prazos pequenos para não frustrar, exemplo, para não chegar no meio e de repente desistir de um projeto. E isso queima o filme, né? Então, do artista, o mercado. A Lucy colocou prazo para quem é criativo é bem ruim. E ao mesmo tempo, uma das táticas disso é você colocar mais ou menos uma média, né? De tempo que você faz e colocar uma gordurinha. Porque daí você consegue sempre estar adiantado, para não criar nenhuma ansiedade, nenhuma frustração, até mesmo algum tipo de cliente que cancela, né, algum projeto. Eu peguei também a minha pasta aqui, e daí eu deixei aqui para mostrar alguns desenhos, não tudo, né, dependendo da hora. Então aqui é uma pasta. Como eu comentei de realizações, às vezes a realização era ter a pasta A3, né? E uma Uhum. coisa que eu acho interessante de falar, que como desenhista, muitas vezes a gente sempre tem um sonho, né? Tipo, quero uma ferramenta tal, ou quero desenhar tal coisa. E às vezes a gente meio que parece que nunca está satisfeito, né? O Aham. que eu ia falar também é que cada ano, ou a cada tempo em tempo, tem um desafio. Por exemplo, esse aqui é quando eu estava fazendo curso de pintura, né? Então, cada época tem um desafio diferente. E uma das coisas que eu acho que é a maior jornada de um desenhista, muitas vezes, não é achar no outro, ou, por exemplo, tentar ser o outro.
Eu, quando era mais novo, me inspirava no Alex Ross. E daí eu comecei a trabalhar com realismo. Até aqui tem um desenho meu. São desenhos meus, né? Mas esse aqui é autorretrato. Daí quando eu comecei, esse aqui é um desenho que eu gosto, tá na minha parede, ó. E esse é um outro que eu gosto também, que é de um gibi que eu fiz. Legal. E daí, cada vez mais, eu vejo que a grande busca do desenhista é achar seu próprio estilo. Então, por exemplo, esse aqui é um desenho que, vamos dizer, é mais sujo, assim, mais dark, mas foi quando eu achei o meu estilo, assim, de arte final, sabe? Então, uma coisa que é mais autoral, sabe? Não é parecido com fulano, com ciclano. Então, é legal o artista achar o seu próprio estilo de traço. E também ter variações de estilos. Alguns às vezes me perguntam, oh, mas tu tem um desenho cartoon e de repente tem um realista, né? Quando eu tenho essa variação, eu consigo pegar um job que de repente é cartoon e consigo pegar outro job que é realista. Dependendo do cliente, eu consigo atingir. Isso aqui são algumas páginas do gibi que eu falei. E uma das coisas que sempre me inspirou foi a arte sequencial. Então, além de quadrinhos, né, a parte de tirinhas, Uhum. e daí para animação, material didático. Então, eu trabalhei sempre com alguma coisa relacionada a isso. Então, charge, né? Aqui também um material cartoon, ó, mais na linha do Cartoon Network, assim. Aqui também tem alguma coisa de cenários, então eu sempre gostei de cenários também. Esse aqui é um material um pouquinho mais antigo. E eu também, depois se quiser colocar lá meu blog, eu coloquei alguma coisa no meu blog, desde portfólio atual, antigo, que tem alguns desenhos atuais ou mais antigos, né? E um dos mais recentes que eu fiz, que até foi a arte da live, né, que a gente colocou lá, foi esse aqui, ó, que eu ainda acho que não está completo. E esse desenho eu não tentei fazer com o cliente. Então eu peguei e soltei meu próprio traço. Então, às vezes, é legal tentar desenhar sem se preocupar se é pago ou se não é pago, se tem prazo, se não tem prazo. E tem alguns trabalhos que às vezes a gente faz em equipe, né? E daí uma das coisas que me inspirou também, além dos bonequinhos aqui, é fazer tirinhas, ó. Então, tirinha é uma coisa que me inspira, né? E daí quando a gente vai em eventos, que tem alguém que fala contigo e fala da sua arte, gosta, compra seu trabalho, mesmo que seja algo mais autoral, daí tu vê que a tua arte autoral, ela também vende, que não é só o que o cliente pede, né? Daí foi quando eu vi que eu comecei a vender, por exemplo, charges, tirinhas, né? E aqui tem o cards também, alguns cards com artes diferentes. Legal. Aqui tem umas artes também de outros artistas que trabalharam junto comigo. Você estava E falando dessa daí, coisa da gente conseguir, o nosso estilo também conseguir vender, né? Que às vezes, uhum, por exemplo, eu trabalho também como freelancer. Sempre eu recebo uma mensagem do cliente querendo uma coisa muito específica, assim. Ele, no início, talvez ele é até meio tímido, mas o que ele quer dizer no final é tipo, eu queria que você fizesse algo assim. E aham, daí o meu processo é sempre enviar um sketch, né? Para ver se está de acordo ali. Na verdade, eu envio várias thumbnails, né? E daí eu faço assim, eu desenho uma coisa mais parecida com o que ele queria, e daí eu desenho uma coisa mais minha, assim, eu tento dar uma uhum, cara minha. E geralmente eles uhum, acabam querendo o que eu me expressei ali. uhum. Então eu acho que perder esse medo também tipo, você também pode fazer uma coisa sua, sabe? Não se preocupa Isso. que se você trabalhar, se você se dedicar nisso, vai ser vendável, né? As pessoas vão gostar também. E uma coisa que é legal, porque no início, quando a gente é mais novo, a gente quer aprender a desenhar, quer aprender a pintar, depois quer aprender a arte finalizar, depois quer aprender a colorir, quer aprender a desenhar digital, quer usar tablet. Daí cada desafio é uma coisa nova, né? Depois como escrever, então, além de desenhar, como que a gente vai contar as nossas histórias, né? Então, estudar roteiro é bem importante. E aos poucos,
a gente vai vendo que a gente não está mais seguindo o fulano, o Beltrano, a gente é fã, exemplo, do Alex Ross, do Jim Lee, né, do Todd McFarlane, Greg Capullo, vários outros, Eric Larsen, mas aos poucos a gente vai vendo que o nosso próprio estilo de traço é nosso, que às vezes ele muda também. Então, vários artistas que eu sou fã desde criança, eles já têm hoje um estilo totalmente diferente. Então, a nossa arte, a nossa criação, ela é viva. Então, é como se fosse um organismo vivo, que hoje a gente desenha no estilo, amanhã desenha no outro estilo. Sempre vai ter uma identidade, que é o seu traço, mas ele é mutante. Então, pode acontecer de um momento eu fazer um desenho totalmente realista, que fiquei, exemplo, 5 dias, ou eu posso fazer um desenho caricatura, que eu fiz em meia hora, né? Daí, isso é legal, porque tem mercados diferentes, né? Eu vou pegar um projeto aqui, que eu estava fazendo, vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é uma caricatura de uns colegas, o Rodrigo estava ali online, o Lucas e o Azei. Às vezes a caricatura tu faz em 2 minutos, em 5 minutos, né? Então é um material que às vezes é rápido e a gente acha que não tem valor, mas tem muitos caricaturistas que fazem em eventos e tal. E aqui eu tenho um outro projeto, eu vou pegar aqui para vocês verem, que é uma coletânea de artes, eu vou colocar na mesa, uma coletânea de artes para um livro. Eu estou fazendo, acho que são 34 desenhos, e daí aos poucos está ficando pronto. Daí é um livro de mais ou menos 70 páginas. Daí cada personagem tem uma história, alguma coisa relacionada ao livro, né? E eles têm um Uhum. estilo mais cartoon, assim. Mesmo que não seja meu estilo padrão, Legal. mas eu também gosto de cartoon. E cada vez mais eu vejo que o meu estilo ele tá ficando mais cartoon ainda. No passado era mais realista, daí tá ficando mais expressivo e tá indo pro cartoon. E esses são desenhos que às vezes fazia, exemplo, em meia hora, em uma hora. E é bem na linha da caricatura, né, que eu tava falando ali, que às vezes são desenhos mais rápidos, né. Uma coisa que é legal, que desafia o pessoal, é, por exemplo, o Inktober, que é um evento de desenho, onde durante 30 dias você pega e desenha com um nanquim vários temas, né? Então é legal sempre estar fazendo coisas diferentes. O Inktober ele foi muito importante para mim, no sentido de eu conseguir enxergar os meus próprios limites, né? Porque a ideia principal do Inktober, pelo menos que eu penso hoje, é de você manter a constância, de você desenhar todos os dias durante todo o mês de outubro, né? E eu Uhum, acho que talvez a primeira vez que eu fiz, né, mais inocente, o primeiro dia, assim, eu fiz um desenho que eu fiquei o dia inteiro desenhando. Aí no segundo dia, a mesma coisa, né? Chegou ali na segunda semana, eu não estava conseguindo chegar naquela qualidade, né? Investir o mesmo tanto de tempo que eu tava tendo nos outros dias, que eu tava super cansado, né? E aí eu fui aham, diminuindo a qualidade e fiquei desanimado e acabei desistindo, né? E aí que eu aham, aprendi que é importante também a gente meio que saber gerir a, a quantidade de energia que você vai colocar em um projeto, uhum, né, de acordo com o tempo de um projeto, né? Então, se eu fosse fazer um desenho só, tudo bem que eu ficasse várias horas ali. Mas se eu vou ter que desenhar todos os dias, melhor que eu coloque um limite realista, né, de algo que eu consiga sim. fazer. E uma E coisa que é interessante é que, dependendo do tempo, tem dias e dias. Tem dia que tu faz um desenho em meia hora e aquele desenho ficou hiperrealista. E às vezes tu demora 5 horas para fazer o mesmo, né? Ou tem dia que tu tá mais empolgado ou não, né? O que é interessante do Inktober é ter o costume de, por exemplo, sempre estar usando o sketchbook, estar desenhando todo dia.
Então, nem que seja 15 minutos, a gente começa às vezes a desenhar algo mais bem feito, vamos dizer assim, né? Mais realista, ou com mais detalhe, ou com anatomia perfeita e tal. Daí a gente, às vezes, fica preso ao melhor. E às vezes a gente se bloqueia em desenhar um rascunho, em desenhar, de repente, uma coisa mais rápida. E esse rascunho, ele é tão importante quanto o desenho que tu vai ficar 5 horas em cima, né? Mesma coisa, tem gente que às vezes desenha mais na tablet, né? E de repente, às vezes pode estar com um caderninho desenhando, ou pega no meio do almoço, no meio do café, às vezes está numa fila, pega o sketch na mão e começa a desenhar, né? Então, esses pequenos desenhos são quase que o diário de um desenhista. Então, como um diário para um escritor, né? O sketchbook para um desenhista é extremamente importante. E às vezes tu vai pegar um sketch de alguém, não tem os melhores desenhos, tem rascunho, mas tem estudos. Estudo de mão, estudo de desenho de pé, estudo de anatomia, de rosto. Eu E acho, daí, então. Eu tô com o meu sketch aqui e é bem isso, né? Eu lembro que o primeiro sketch que eu tive, eu tinha muito. Era meio que era um caderno que eu só queria ter as melhores artes, assim. Então, aham, isso me bloqueava muito de desenhar, né? Hoje em aham. dia, não, eu encaro o sketchbook justamente como um momento meu, assim, que eu vou poder fazer um desenho sem me cobrar a qualidade final que ele vai ficar e tal. E acaba sendo um processo mais tranquilo e é justamente onde eu costumo aprender coisas novas, né? Uma coisa que eu cada vez mais falo para meus alunos é mais ou menos nessa linha, assim. Às vezes, a gente pega e compra o sketch mais caro, vou exagerar, né? Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. E daí, e às vezes os que a gente mais desenha são os mais baratinhos, né? Aquele mais baratinho, o mais surrado, é o que tu mais desenha. E o mais caro, às vezes tu fica com medo de desenhar, né? Então, uma coisa que eu falo para os meus alunos, às vezes, é cuidar para não comprar um sketch muito caro, porque o sketch é feito para rascunho. E o desenho final, tu vai fazer no computador, vai desenhar numa outra folha, né? Aproveitando isso, de vez em quando é legal testar materiais. Então, exemplo, folha verde, folha. Eu vou mostrar a quantidade de folhas aqui. Faz pouco tempo que eu ganhei de presente e uma felicidade do desenhista é ir na papelaria ou ganhar folhas, né? Então, às vezes, ó, usar folhas com materiais diferentes, com cores diferentes. Porque às vezes aquela cor, ela te dá uma emoção, uma inspiração, até para temas. Daí esse é um ponto que eu queria falar, assim, que é bem interessante. Às vezes a gente, beleza, agora você já está trabalhando com isso. Já está ganhando seu dinheiro, né? Está pagando as contas, vamos dizer. Daí chega um outro estágio da vida do artista, que é começar a buscar não mais só o financeiro, mas a realização pessoal e artística. Então, por exemplo, tu começa a fazer uma arte sobre um tema ou um estilo que tu sempre quis. E daí, às vezes, você começa a transpirar. Você não está mais fazendo o que o cliente pede apenas, né? Você está fazendo aquilo que você gosta. E daí é como se fosse uma diversão. Eu ainda estava falando com o Rodrigo esses dias. E quando a gente faz com diversão, a gente faz melhor. E o melhor, às vezes, não é o estilo realista do fulano, do Beltrano. É aquilo que tu coloca para fora. Como um artista que alguém canta, vai cantar, o desenhista desenha, né? Então ali está o seu estilo, sua emoção, seu estilo de traço, sua identidade e uma mensagem. Então, uma coisa que muitas vezes não falam para desenhistas é qual a mensagem que tu quer passar com o teu desenho, né? Quem você quer atingir, né? Qual a emoção, o sentimento que tu quer passar numa estética de traço? E qual que é a fantasia, ou até mesmo algo realista que você vai dizer, né? Eu quero que o meu público viaje numa história onde tenha piratas e tenha uma emoção e uma identificação com locais aqui da nossa ilha. Então, aos poucos, o artista ele começa a buscar essa essência, assim, tipo, o que que eu quero dizer? E como eu quero dizer? Para quem que eu quero dizer? Né? Uma das coisas que mais me inspirou foi quando eu fui na Comic Con São Paulo
E isso me inspirou porque eu já tinha ido na Gibicon, né, de Curitiba, e tinha em torno de 20 mil pessoas, mais ou menos. Daí na Comic Con tinha 200 mil pessoas no evento. E o mais engraçado, quando eu fui lá, eu achei que queria ir na Warner, na HBO, na Netflix. E quando eu cheguei lá no evento, uma das coisas que mais me inspirou foi no Beco dos Artistas. Tinha 500 mesas, ou seja, tinha em torno de 1.000 pessoas que desenhavam. E daí eu comecei a falar com um, falar com outro, e daí cada um me dava uma ideia diferente. E uma das coisas que mais inspira o desenhista é fazer coletivo, participar de um grupo. Então, por exemplo, participei do Berbigão Ilustrado, depois do Desenho Aqui, do Floripa HQ, daí depois a Esporte HQ Con, Copa Cosplay, Comic Con, Floripa, né, Circuito Catarinense de Quadrinhos. Nesses eventos, Anima Gakuen, né, nesses eventos a gente começa a conhecer outros artistas. Isso é legal, porque a gente começa a aprender com outro e trocar figurinhas, né? E quando a gente tá com o fã, sabe? O fã, tipo, alguém que gosta da sua arte. Pô, eu gosto do teu desenho, muito legal, não sei o quê. Isso é uma coisa que não tem preço, né? Então é bem interessante quando a gente consegue falar com alguém que gosta do seu trabalho, sabe? Ariane, que legal. A Ariane também foi uma aluna muito, muito dedicada e hoje ela é uma grande artista. E eu acho muito legal de ver isso, sabe? Quando a gente desperta, de repente, em alguém que estava lá com 15 anos, 16 anos, e hoje a gente vê que está trabalhando, né? Com desenho, está trabalhando com ilustração, com pintura, com design, em diversas áreas, né? Então eu fico muito feliz em participar da vida de outros artistas também, né? Quando eu vejo minha trajetória, eu vejo que muitas vezes eu tinha esse papel e tenho esse papel também de, além de fazer a minha arte, mas de despertar em outros artistas como se fosse aquela fagulha, sabe? Que é a essência do próprio artista, não é minha, né? Não é do fulano. Então, se cada um conseguir achar a sua essência, acho que esse é o mais importante, sabe? Às vezes numa sala que tenha 20 alunos, que tenha 30 alunos, cada um tem um estilo de traço. Se eu quisesse que todos tivessem o mangá, eu ia estar fechando a criatividade. Se eu quisesse que todos falassem de samurai, peguei um exemplo que eu gosto, né? Todo mundo ia falar a mesma coisa. Então, o legal é justamente a diversidade, onde cada um tem um tema, tem uma cor, tem uma coisa diferente, uma identidade diferente, né? Então, eu vejo hoje meus alunos e cada um está com um estilo diferente. E passaram pela mesma turma, às vezes. Isso é bem legal mesmo. Eu lembro que você falou agora, né, de Ó, como a é Mari ali, legal ó, que legal. essa troca de figurinhas. E hoje em dia é uma das coisas que eu considero mais importantes, assim, para me manter Uhum. desenhando, para me manter respirando arte, assim, eu preciso me sentir parte de algum coletivo, né? Seja, por Uhum. exemplo, eu aqui, eu na Lápis Lab, junto com as outras professoras, ou eu com meus colegas da turma de animação, ou eu com as pessoas que eu converso online da turma de desenho, né? E porque como artista, né, muitas vezes a gente fica assim no nosso cantinho e Na estudando, Batcaverna. desenhando, super isolado, Uhum. né? E eu acho que essa conexão, você saber que tem alguém que gosta do seu trabalho, ou você conversar de igual para igual com alguém que você admira o trabalho, é muito legal, assim. É uma coisa que me mantém querendo fazer isso. A gente participava do Desenho Aqui, que foi do Kaiowá, ele inspirou isso desde o HQ Con 2012, e foi até mais ou menos 2016, 2017. Depois, junto com a Panorama, que é outra escola do Maurício, a gente fez o Nanquim Ilustrado. E agora, faz pouco tempo, aqui na Palhoça, a gente fez o EI, que é o Encontro de Ilustradores. Começou ano passado, presencial, né? Com o Lucas, com o Rodrigo e com o Diogo. Então, a gente, 4 pessoas, né? A gente chama de Quarteto Fantástico. Um meio que puxava o outro, sabe? E nessa época de pandemia, Covid, a gente fez um online esse ano. Então, a gente fez várias lives esse ano
e um estava inspirando o outro a desenhar, a fazer projetos, e já tem outros projetos para vir aí mais para frente, como a Liga de Ilustradores e Grandes Artistas de Santa Catarina. É um projeto que vai acontecer em breve. Eu vejo que você bate muito na tecla da identidade, né? Você fez o joguinho lá que se passava na Palhoça, você passou pelo estado procurando artista daqui, né? Você lançou Contos da Ilha. De onde você acha, por que exatamente, assim? De onde você acha que vem essa coisa que você tem de querendo deixar Uhum. essa identidade, trazer essa identidade local para sua arte? Uma coisa que eu sempre tive desde criança, adolescente, às vezes tinha aquela coisa pejorativa, né? Um lado negro da força da piada em falar do manezinho. Não sei se você é daqui, eu sou manezinho, né? Então, muitas vezes a gente mora numa capital e tem muita gente que é de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de diversas regiões, né? E o que eu acho muito legal é a diversidade, né? E sempre teve aquela coisa, vamos dizer, diminutiva da cultura da ilha, como se fosse algo ruim ou menor, né? E quando eu fiz o Super Contos, foi para buscar isso, buscar as nossas identidades. Eu me inspirei isso no Franklin Cascais, então, um historiador, professor da UFSC, também desenhista, artesão, né? Que fez mais de 10 livros sobre a cultura da ilha. Ele ia como jornalista, então ele fazia uma entrevista e chamava as histórias que tinha na nossa ilha. E daí, inspirado nele, foi quando eu participei da Cata Comics, né? Eu fui selecionado. E daí depois eu fiz a Super Contos. Foi também inspirado nisso que eu fiz o Cambirela Adventure na Neve na Palhoça. E eu sempre tentei buscar isso para resgatar a arte da nossa região também, né? Então, eu acho legal a cultura global, eu gosto de mangá, eu gosto de cultura europeia, eu gosto de várias culturas, mas eu acho muito legal quando a gente consegue ver, por exemplo, na tela de um desenho animado, quando a gente consegue ver, por exemplo, na tela de um gibi ou de um livro, a nossa cultura, né? Que a cultura é dinâmica, então a gente aprende com o outro e vice-versa. Mas é muito legal quando tu pega um gibi e tem, de repente, um personagem e tu vê ali na esquina, sabe? Tem o personagem que de repente é teu tio, né? E isso dá uma identificação que é algo único. E daí não foi totalmente proposital, mas eu vi que quando eu fazia isso, isso criava uma identidade. E normalmente os projetos que eu fiz que deu mais certo tinham essa premissa, assim, de ser algo nacional, algo regional ou algo local, sabe? A gente é tanto bombardeado assim com arte, enfim, comic, mangá, e muitas vezes eu acho que, principalmente no início da nossa trajetória, eu como criança, eu não encontrava uma Uhum. referência, né? Tipo de artista nacional para me inspirar e tal. Mas depois que eu fui crescendo, que eu fui entrando nesse meio, que eu fui encontrando essas pessoas, encontrando Aham. esses temas. E de certa forma, é um momento assim que a gente amadurece, né? Que a gente percebe que você não precisa estar contando a história do outro, assim. Você pode contar uma história sua, uma Uhum. história de alguém próximo e ser tão interessante quanto aquele mangá que você leu, quanto aquele comic, né? Sim. E uma coisa que é legal, eu me identifiquei, por exemplo, uma coisa que marcou minha vida, assim, foi quando eu fui na época no SIC, e daí eu fui no Floripa Anime em 2002. 2002 eu devia ter acho que 18 anos. E daí eu via lá artistas brasileiros. Então era algo totalmente difícil de achar, não tinha internet, né, como hoje. Então eu via lá, tinha a Erika Wano desenhando Holly Avenger, ela na minha frente, assim, daí eu, Eduardo Miller desenhando Battle Chasers, né, que era do Joey Madureira, e estavam aqui em Floripa. Daí eu assim, cara, eu quero fazer isso. E daí quando eu fui no Gibicon, em Curitiba, eu vi mais de 30 artistas diferentes, né, também brasileiros. Eu comecei, ao invés de olhar para fora, comecei a olhar mais perto. E daí uma das pessoas que me influenciou bastante foi o Saulo Satoshi, é um professor de quadrinhos e mangá. O Rodrigo, que está aqui também. O Davi Leon, que hoje está em Portugal, desenhando para o mercado americano. Né? Tive aula com o Davi. O Macho também, que me inspirou, o Maurício de Reda. E hoje, os colegas de trabalho, então de desenho e de professores também de desenho, foram também meus alunos. Então, os nossos alunos, eles se transformam não em concorrentes, que muitas das vezes acham,
eles se transformam em colegas de trabalho. Então, amanhã ou depois eu quero passar um job, um freelance para alguém, eu vou lembrar do meu aluno, eu vou lembrar do meu colega. Então, a gente está tudo no mesmo barco. É um mercado de desenho. Tem várias áreas, né? De trabalhar com mascote, propaganda, design, jogos, a parte de 3D, 2D, animação, ilustração, capa, né? E é muito legal. Eu lembro dessa época quando eu estive lá no SIC, 2002, eu falei, cara, um dia eu quero trabalhar aqui. E daí faz uns 5 anos mais ou menos que eu dei aula no SIC. Então eu tinha oficinas de desenho, né, de personagem, desenho de cenário e também de arte sequencial, quadrinhos, no SIC. Então eu cheguei a dar aula lá. Então, às Legal. vezes, uma das coisas que a gente tem que colocar também é como metas. Então, aonde que eu quero chegar, né? O que que eu quero fazer? E não é só para os outros ou para o outro, mas o que que eu me sinto bem em fazer, sabe? Às vezes é para nós mesmos, sabe? Então, criar metas, assim. Eu vejo, eu lembro que você estava falando, né, você mesmo, você explorou quadrinho, explorou ilustração, trabalhou com desenho na publicidade, e tem muito a ver com o tema, né, da live. Eu vejo, eu fui uma pessoa que tive ficava muito angustiado em relação ao Uhum. que eu vou fazer, porque chegou um momento que eu sentia que eu gostava de tudo, né? Por exemplo, nesse momento agora, eu dou aula aqui na Lápis, eu tento tá estudando desenho sempre, mas o meu Uhum. TCC, estou fazendo junto com uma colega, é de 3D. E eu Aham. ficava pensando, até pouco tempo mesmo, tipo, não vai dar, não vou conseguir fazer tudo. Mas agora eu percebo que essas áreas não são tão diferentes assim. Você sempre pode pegar um conhecimento que você tem no desenho, por exemplo, e jogar ali na modelagem 3D, sabe? Cada área que tu aprende é uma experiência. Então, às vezes, exemplo, teve uma oficina de escultura em clay. Só que aquilo ali te deu uma bagagem 3D, manual e tal. Quando tu foi trabalhar com 3D digital, né, no Blender ou em algum software 3D Max, aquilo ali facilitou. Ah, exemplo, eu pintei, eu fiz um curso de pintura manual, e daí aquilo ali me inspirou de tal forma que quando eu fui desenhar digital, minha pintura digital ficou melhor, porque eu mudei o meu olhar, não apenas a técnica, o desenho, a ferramenta, mas a gente muda o olhar. Então a gente aprende a desenhar com os olhos e a gente acha que desenha com a mão. Então, quando eu vejo a Tainá, a Valesca dando aula, eu fico muito inspirado, sabe? E quando eu vejo o traço dela, eu sempre falava da Tainá assim, tu tem uns bonequinhos muito fofos, uns ursinhos e tal. E isso aí é muito Disney, né? E daí, quando eu era mais novo, eu pensava, cara, eu quero trabalhar para Disney. E daí, hoje, a gente pode visitar, não muito longe, o Bell Studios aqui em Blumenau, que também tem aqui uma parte, um braço aqui em Floripa, que faz projetos para Disney. Então, eu falo isso para os meus alunos, assim, você quer trabalhar para Disney? Quer. Então, você não precisa ir para os Estados Unidos ou para a Europa, você pode trabalhar aqui para Disney, aqui do nosso lado, né? Então, a gente tem a Aline também, que vai fazer a live, né? Então, trabalha com animação a Valesca também, né, como roteirista, como desenhista. Ô Luiz, tudo bem, Luiz? Então é legal de a gente ver que tem vários mercados. E em algum momento você pode pipocar de um mercado para o outro, e isso é uma coisa bem interessante, porque na área de desenho e ilustração é bem raro um desenhista ficar sem emprego. Por quê? Porque tem muitas áreas. Então a gente pode escolher o nosso mercado. E é claro que aos poucos você vai escolhendo e vai se especializando. Ah, o cara é rigging de 3D. Ah, o cara é pintor de quadrinho. Outro não, eu sou especialista em arte final, né? Eu, por exemplo, teve um momento que eu fiquei nessa, como tu comentou, né? Para onde eu vou? Daí eu falei com um artista mais velho, ele falou, cara, tu vai fazer tudo isso. Eu falei, tem certeza? E hoje eu olho para trás e eu consigo ver que eu fiz um pouco de tudo isso. Então, design de jogos, animação, quadrinho, ilustração, direção de arte, design gráfico.
e também a docência. Em 2016, eu resolvi me especializar também em docência. Então, vou melhorar um pouco de como eu faço a minha aula, né? Como que eu vou conhecer meus alunos, como que eu vou despertar melhor neles aquilo que é deles. E daí foi quando eu fiz a minha especialização, né? Eu tinha feito em 2012 uma pós-graduação em artes visuais, e daí em 2016 eu fiz um MBI, né, um Master of Business Innovation na área de educação inovadora. Então, como trazer um pouco daquilo que é da arte, que é comum para a gente, e como inovar isso na educação, né? Então, eu dou aula, às vezes, com Zotropo, até acho que tu conhece, eu passei para a Valesca também. Então, é uma coisa que me marcou quando eu fiz aula de animação, isso há 10, 15 anos atrás, né? Então, um brinquedo óptico do meu Bridge, né? Então, isso é uma coisa que marca hoje nos meus alunos, e até quem quiser, depois eu tenho um canal no YouTube, vocês podem ver alguma coisa de portfólio meu, e também algumas aulas, né? Eu estou intensificando esse ano, e essa busca por fazer uma aula melhor me adiantou para a situação que a gente está hoje. Que a gente está tendo aula, por exemplo, via celular, via computador, então via ferramentas do Google, né, como Google Meet, Google Hangouts, usando Instagram, Facebook, WhatsApp. Então eu estava antenado já aí nisso antes, e os meus alunos gostavam. Eu sempre usei as redes sociais para aula, né? Deixa eu ver, a Camila colocou alguma coisa. Eu não sou muito boa no desenhos sinistros e desenhar muito bem. Eu quero dicas de como fazer desenho bonito. A dica é sempre busca novos desafios. Então, para desenhar personagens, tem vários passos. Então, desde desenho de anatomia, tubular, roupa, mãos, pés, gestual, aprender a observar também. Então, desenhar desenho de modelo vivo, né? Quando a gente desenha cenário, então, vou desenhar com um ponto de fuga, depois 2 pontos de fuga, depois 3 pontos de fuga, desenhar carros. Acho que alguém estava comentando no início, desenho de árvores, né? Então, desenho que tem uma coisa mais orgânica, né? Depois você começa a testar técnicas, né? Vou testar desenho com arte final, nanquim. Depois eu vou usar aquarela. Daí são ferramentas, né? E aos poucos tu vai ter uma identificação com alguma das ferramentas, né? Acho que é isso que a Camila estava falando. Legal. Meio que já está dando nosso tempo, mas eu queria agradecer, né, você por ter participado. Foi um prazer te conhecer, né? Eu que não conhecia. Ah, eu queria te pedir para falar uma mensagem final, assim, de repente, uma coisa que você acha que vai inspirar alguém que de repente quer começar a desenhar ou quer melhorar. O que você falaria, assim? Uma das coisas que normalmente não nos falam é você tem que ter força de vontade. Outra que não nos falam normalmente é você tem que ter organização. E outra que normalmente não nos falam também é você tem que buscar o seu próprio estilo de traço. E aos poucos, você sabe que vai melhorar a cada desenho. Então, como Leonardo da Vinci fazia, né? Então, dia 15 de abril é o dia do desenhista, em homenagem à data do aniversário de Leonardo da Vinci, ele desenhava todo dia. Então, às vezes na rua, em qualquer lugar. Às vezes ganhando dinheiro ou não, né? Então, quanto mais horas de voo, você vai ficar especialista para pilotar uma prancheta. Então, quanto mais horas você desenhar, melhor você vai ficar. E o melhor é para você, não é para os outros. Muito bom. Muito obrigado. Sucesso na sua jornada. E tchau, tchau. Foi um grande prazer te conhecer, Jimmy. Beleza? Abraço a todos, gente. E aproveitem os cursos que tem no Lápis Lab e também no Senai e todas as escolas que a gente comentou. Agora, aqui na nossa região, a gente tem várias escolas de desenho. Então, para quem está começando, para quem já desenha mais tempo, e aos últimos segundos. Abraço a todos, gente.